Salve galera do YouTube, aqui é o Leonardo Felipe, hoje mais uma aula de Direito Constitucional. Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo às aulas e se você está gostando, eu peço que me ajude registrando no canal, curtindo os vídeos e compartilhando em todas as suas redes sociais. Hoje a aula será sobre Poder Executivo, organizações dos poderes, Poder Executivo. E a aula vai especialmente em homenagem hoje a todos vocês que já entenderam que a diferença de direito positivo não é direito negativo, ok? Então vamos embora para a aula, larga aí essa falciane que está te atrapalhando a estudar, sai do Snapchat, para de caçar Pokémon e vamos embora assistir a aula. Bom pessoal, nós vamos começar a aula de hoje falando então sobre a organização dos poderes, Poder Executivo. O primeiro ponto que é importante ressaltar sobre o Poder Executivo é que essa expressão ela traz um duplo significado. Em primeiro lugar, ela representa todas as atribuições de um determinado poder. Lá na perspectiva do artigo 2º da Constituição, são poderes independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, o Poder Executivo tem a função típica de executar, exerce a sua função típica de administrar e também as funções atípicas de julgar e legislar. Por outro lado, o Poder Executivo também tem uma representação de um órgão público, é um órgão unipessoal, é a Presidência da República que representa institucionalmente o Poder Executivo. Por outro lado também, eu tenho no Brasil, na República Brasileira, no modelo republicano brasileiro, um hiperdimensionamento do Poder Executivo. Então, na prática, isso quer dizer que nós temos um Poder Executivo muito forte. Nós vamos falar um pouco disso mais adiante. Fora isso, nós também temos o Poder Executivo, especialmente no âmbito federal, também com outro tipo de dupla representação, porque o Poder Executivo representa para nós tanto a soberania através do exercício das funções típicas de chefia de Estado, quando, por exemplo, ele celebra tratados ou ele determina relações diplomáticas com outros Estados soberanos, mas também exerce a função de chefia de governo, quando o Presidente da República organiza internamente a administração pública federal, direta ou indireta, delimita despesas, tem iniciativa de projeto de lei, de edição de medidas provisórias e por aí vai. E por que eu falo relacionado a essa hiperpredominância do Poder Executivo? Porque grande parte do sistema republicano brasileiro é formado para sustentar a predominância do presidente da República. Nós temos uma participação muito maior da população, um envolvimento da população em eleições diretas, em eleições democráticas, periódicas, e que a própria trajetória do federalismo republicano brasileiro acabou por dar ao presidente da República uma predominância não apenas de importância da população no processo eleitoral, mas também um direcionamento maior de competências constitucionais, em especial naquilo que diz respeito às políticas públicas de governo. Esse presidencialismo de coalizão nada mais é do que uma manifestação dessa predominância do Poder Executivo, do Presidente da República, na medida em que hoje nós temos uma pluralidade de partidos políticos. O Brasil tem mais de 30 partidos políticos com capacidade para disputar a eleição. Desses 35, parcela significante acaba conseguindo conquistar, em decorrência do modelo proporcional e do sistema de lista aberta, acaba conseguindo conquistar uma vaga no Congresso Nacional. E a dependência que o Poder Executivo possui de aprovar os projetos de lei no Poder Legislativo, em decorrência da função típica que o Poder Legislativo possui, acaba gerando um sistema que é chamado de presidencialismo de coalizão.
o presidente acaba tendo que distribuir cargos públicos entre os parlamentares, acaba tendo que liberar emendas parlamentares para que os deputados possam aprovar os seus projetos. Então é por isso que nós chamamos de presidencialismo de coalizão. É uma coalizão entre poder executivo e poder legislativo para poder governar. As principais características do Poder Executivo, eu já disse que ele é unipessoal, ou seja, o presidente da República que representa, é que nós temos a eleição do presidente da República feita de forma periódica. O presidente é eleito por um mandato de 4 anos. 4 anos, permitida apenas uma reeleição. O sistema de eleição para o presidente da República no Brasil, ele é majoritário, então será eleito aquele que tiver a maior votação, sem contar, lógico, os votos brancos, nulos e aquelas pessoas que não compareceram na votação. É importante ressaltar que no caso de houver desistência de um candidato que tenha disputado a eleição, ou morte mesmo, será convocado o de segunda maior votação, e o critério de desempate nesse caso é o candidato que for mais idoso. É importante ressaltar também que, caso um desses candidatos não alcance a maioria absoluta, haverá então um segundo turno em que apenas os 2 mais votados disputarão, e nessa votação então será escolhida o candidato que tiver a votação absoluta, a maioria absoluta. E quem que pode ser eleito? Quem pode disputar a eleição para presidente da República? Isso é o que nós chamamos de critérios de elegibilidade. Os critérios de elegibilidade são definidos de forma expressa na Constituição. Então podem ser presidente da República aqueles brasileiros natos, que tenham no mínimo 35 anos, estejam com todo e completo gozo de seus direitos políticos e, além disso, ainda possuam filiação partidária. A partir de 1997, o Brasil passou a adotar a possibilidade da reeleição, conforme eu já falei um pouco mais cedo. Então, no Brasil hoje, é possível que o presidente da República, o governador e o prefeito se reelejam para um mandato consecutivo. Sobre o tema da reeleição, algumas coisas são importantes deixar claro. Primeiro que é vedada a reeleição sucessiva, então ele só pode disputar um mandato de reeleição subsequente. Ele pode o quê? Ser reeleito, sair do mandato e depois voltar e disputar de novo. No Brasil não existe proibição de mais de uma eleição desde que haja um período entre as reeleições. E também é proibida a manutenção do poder através da indicação de familiares. O que pode é o familiar ser candidato na reeleição daquele que já detém cargo eletivo. O que não pode é o cidadão ser candidato, ganhar, ser reeleito e depois lançar um parente, uma esposa ou um filho direto, ok? No Brasil, é importante também ressaltar a figura do vice-presidente, né? Nós estamos vendo aí agora um vice-presidente que acabou virando presidente da República em decorrência do impeachment. No Brasil, o sistema constitucional implica que, quando eu elejo o presidente da República, automaticamente eu elejo o vice-presidente da República que foi inscrito na mesma chapa. Para que serve o vice-presidente da República? Em primeiro lugar, para substituir o presidente em caso de ausência ou impedimento. O vice-presidente também terá outras atribuições que serão determinadas pelo presidente da República ou através de lei complementar. O vice-presidente também integra o Conselho da República e também integra o Conselho de Defesa Nacional. É importante também ressaltar que não há impedimento para que o vice-presidente se torne ministro de Estado. Desde que, lógico, se ele vier a assumir a presidência da República, ele se afaste para exercer o cargo de presidente, que é incompatível com qualquer outro. O que ocorre, então, se houver a ausência ou impedimento do presidente da República? Nós temos uma linha de sucessão também definida de forma bem clara na Constituição.
Em primeiro lugar, será convocado na ausência ou no impedimento tanto do presidente da República quanto do vice-presidente da República, será convocado o presidente da Câmara dos Deputados. Em segundo lugar, nesta cadeia sucessória, será convocado o presidente do Senado Federal. E, em último lugar, será convocado o presidente do Supremo Tribunal Federal. E é importante ressaltar que, em caso de vacância definitiva do cargo, contados a partir do dia da vacância da última vaga, se essa vacância se der na primeira metade do mandato, ou seja, nos 2 primeiros anos de mandato, o presidente em exercício terá até 90 dias para convocar eleições diretas. Se for na segunda metade, essa eleição não será direta, essa eleição será convocada em até 30 dias e ocorrerá dentro do Congresso Nacional, que elegerá dentre seus pares o presidente da República. E quem são esses auxiliares da Direção Superior da Administração Pública Federal, que são denominados ministros de Estado? Os ministros, conforme o próprio nome, a atribuição eu acabei de dizer, eles existem para auxiliar o presidente da República. Eles são o chamado primeiro escalão do Estado. Quem pode ser então ministro? Quem pode ser ministro de Estado? Podem ser aqueles brasileiros natos ou naturalizados que tenham acima de 21 anos e estejam no pleno e total gozo dos seus direitos políticos. A grande exceção será o ministro da Defesa. O ministro da Defesa só pode ser brasileiro nato em decorrência da matéria que ele está lidando, que está relacionada diretamente com a soberania do país. Esses cargos de ministro são de livre nomeação e exoneração pelo presidente da República. São chamados cargos demissíveis ad nutum e podem ser, além do rol de requisitos que eu acabei de falar, é importante ressaltar que eles também podem ser preenchidos por parlamentares. Então, deputados e senadores também podem ser ministros. Uma característica importante dos ministros é que eles são julgados pelos crimes, pelas infrações penais comuns e pelos crimes de responsabilidade pelo Supremo Tribunal Federal, salvo se eles tiverem cometido crimes de responsabilidades conexos com o do presidente da República, quando então eles serão julgados também pelo Senado Federal. No caso de mandado de segurança, habeas data e habeas corpus, onde tiver o ministro do Estado como autoridade coatora ou autoridade impetrada, o responsável pelo julgamento será o Superior Tribunal de Justiça, STJ. Os ministros, lógico, devem ser titular de ministérios. Os ministérios são aqueles órgãos públicos criados e extintos por lei. É o que nós chamamos de princípio da reserva legal. A estrutura da administração pública federal, ela é de competência do presidente da República de organizar, e isso é feito através de lei, criação e extinção, lembrando que nesse caso específico da administração pública federal pode ser feito por medida provisória. E o que faz um ministro de Estado? Primeiro, ele faz tudo aquilo que o presidente da República determina dentro da lei e dentro daquilo que for competência legal do ministério específico. Além disso, ele também orienta, coordena, supervisiona as atividades dos órgãos e das entidades públicas que estão vinculadas à sua jurisdição. Ele também referenda atos, referenda leis de matérias relacionadas à competência do seu ministério e também recebe outras determinações previstas pela própria Constituição e por lei específica. Pessoal, então é isso. As demais matérias de Poder Executivo vocês podem mandar para mim nas minhas redes sociais perguntas, questões de concurso para que eu possa tirar a dúvida de vocês, e nós vamos aprimorando o canal a cada vídeo, a cada aula. A intenção é iniciar agora, já para a próxima prova da OAB, o projeto Aprovando na OAB. Vamos falar sobre todas as matérias de direito constitucional. Então, registra no canal, curta o vídeo, compartilha, e até a próxima postagem, até o próximo vídeo. Um abraço, fique com Deus.